Seja bem-vindo ao Housingcast, seu podcast do mercado imobiliário. Hoje, episódio 20. Seja muito bem-vinda. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Housingcast. E hoje é um episódio especial. Eu tava ansioso por esse episódio. Eu tava atrás de alguém gosta mesmo. já há muito tempo para poder falar sobre investimento, falar sobre patrimônio, rentabilidade, dividendos, enfim. Hoje é um assunto bem particular e a gente está aqui na mesa com um especialista, mais conhecido como Voa Investidor, Lucas Bodas. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, gente. Obrigado, casal. Muito feliz com o convite, de verdade, muito feliz. Espero que seja um papo enriquecedor para todos nós aqui, para muita gente que está ouvindo aqui que não conhece ainda sobre esse mercado. Tenho certeza. Então, a gente vai falar um pouco de mercado de ações, mas a gente vai mais para fundos imobiliários. Só que antes de entrar especificamente no assunto, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência, para o público que talvez também te acompanha nas redes sociais, mas não conhece ainda de fato quem é o Lucas e como que isso começou na sua vida. Perfeito. Meu nome é Lucas Bodas, eu sou fundador do Voa Investidor, tenho 32 anos, sou casado com a digníssima Gessiane, tenho 2 filhos. Hoje eu me encontro num propósito muito bacana, que é de conseguir levar a educação financeira para a galera, porque não sei como foi a vida de vocês, né? A infância de vocês. Mas eu não tive educação financeira em casa. Então, esse é um papel que eu puxei para mim e quero levar para todo mundo. E aqui eu sou especialista em bolsa de valores. Vamos falar um pouquinho sobre fundos imobiliários, que é um mercado que muita gente ainda não conhece. Sim. Por mais que seja um mercado antigo, é um mercado grande, onde existe uma negociação muito grande. Para vocês terem ideia, existe uma negociação aí de um mercado de patrimônio líquido de mais de 220 bilhões. Nossa. E nós temos apenas 2 milhões e meio de CPFs cadastrados nesse tipo de mercado. Então tem muita gente que não conhece, até mesmo da área imobiliária, seja corretor, seja engenheiro, arquiteto. A galera não conhece e cria algumas polêmicas que não devem ser criadas dentro, e acredito que vão falar muito isso aqui. Sim. Então tô aqui para tirar todas as nossas dúvidas e apresentar para a galera o porquê de investir em fundos imobiliários, como faz sentido investir em imobiliários e qual que é a importância disso. Perfeito. Que legal. Eu, no perfil do Lucas, tem lá os destaques e aí conta um pouco da sua história. E eu entrei ali, eu falei, eu preciso conhecer um pouco mais dele, né? Então, hoje é o nosso primeiro contato aqui pessoalmente. Pra gente tá sendo um prazer. Mas quando você citou agora de questão de infância, você cita um pouco ali da construção que seus pais tiveram. Sim. E aí já vou entrar na primeira pergunta, que vai ser a diferença entre patrimônio e investimento. Ali você conta um pouquinho do que eles fizeram em relação a patrimônio, mas quando você passou a ter o entendimento sobre o que é ter uma carteira, do que é ter uma renda passiva, do que é ter uma rentabilidade, muita gente às vezes se confunde em relação a isso, acha que tem patrimônio, mas não tem nada, não tem um ativo gerador de renda. Então eu queria que primeiro você contasse um pouco dessa história e já emendasse com a diferença do que é ter patrimônio e do que é ter investimento. Perfeito. O que eu vi na minha infância, os meus pais eles sempre foram muito investidores, a vida toda. Minha mãe é engenheira civil há 40 anos, eu sou formado em engenharia civil também, tá? Olha! Inclusive o Rafa Obra que veio aqui, ele era meu calouro, tá? O Rafa foi meu calouro. Os meus pais foram investidores a vida toda. Qual foi a questão? Eu nasci num bairro pobre, que foi Vila Nácer, não sei se vocês conhecem. Hoje é um bairro muito mais estruturado. Sim. Mas se a gente puxar uma foto aí de 32 anos atrás, era completamente diferente, tá? Eu falo que eu nasci num bairro pobre, que era Vila Nácer, mas tive uma infância sensacional, dentro de um condomínio ali, sensacional, bola na rua o dia inteiro. E eu vi os meus pais crescendo ano após ano. Nós saímos de um apartamento de 50 metros quadrados, talvez, 60 metros quadrados, tinha um apartamento, a gente morava em 4, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho, o Kaique. E meus pais, durante a jornada toda deles, hoje, eles vivem numa casa que tem 400, 500 metros quadrados. Olha. Então eu vi os meus pais crescendo e investindo todos os anos. Mas qual é a questão? Qual que é o ponto principal que isso eu fui pegar depois pra mim, né? Claro, durante toda essa jornada deles tiveram muitas brigas por conta de dinheiro. Quem vive da construção civil sabe que não é algo que você coloca dinheiro hoje, você vai tirar daqui 2, 3 meses. É algo que pode demorar 1, 2 ou 3 anos, dependendo de como tá a economia. E essa briga por, entre aspas, falta de dinheiro em casa sempre foi muito grande, né? Essa falta de controle dentro de casa de dinheiro foi muito grande. E por nós estarmos inseridos na construção civil, isso acabou aumentando, porque tinha época que a economia estava boa, tinha época que a economia não estava. Tivemos momentos maravilhosos de 2012
2011 a 2014. Acho que foi um boom da construção civil, assim, Sim. muito bom. Nós tínhamos cerca de 21 casas sendo construídas ao mesmo tempo. Você chegou a atuar como engenheiro? Cheguei a atuar. Eu me Diretamente formei na em engenharia construção? civil, fazia estágio com a minha mãe mesmo. Eu me formei, comecei a ter as minhas obras, né? Legal. E aí, enfim, depois eu acabei vendo que, mãe, o mercado já não está tão aquecido, a gente já não tem mais tanta casa. Eu acho que é muito engenheiro para pouca obra. Assim, então a senhora cuida aqui, eu vou continuar sendo investidor com a senhora, eu vou para outro rumo. Foi onde eu abri o Voa Investidor, né? Que veio essa vontade de começar a ensinar para a galera sobre... Então existe desde 2015 o quê? o Voa Investidor. Não, o Voa Investidor foi desde 2019, 2020. Eu me formei em 2017, se eu não estiver errado. Continuei trabalhando na construção civil, no canteiro de obra, com as minhas obras, mas aí o mercado caiu. A gente Sim. deu uma segurada no caixa, né? Começamos a construir poucas casas por ano. Falei, mãe, tem muito dinheiro dentro de pouca obra, não preciso de tudo isso. Falei assim, então quero abrir o Voa para outra ala. Aí foi onde comecei a ir pro Voa Investidor, 2019, 2020. Ele comecei a abrir o Voa Investidor. A questão de você ter essa preocupação com a educação financeira, ela veio desde quando você foi percebendo essa relação entre seus pais e o caixa e o retorno? Ou veio mais na faculdade? Ou veio quando você colocou ali a mão na massa, vamos dizer assim, quando você De fato. de fato entrou, e aí você falou, não, tem algo aqui que eu preciso pensar direito, pensar melhor, ter mais cuidado. Como que foi? Cara, essa conscientização veio do meu casamento. Porque quando eu e a gente não era nem casado, quando a gente resolveu morar junto, onde nós abrimos nossa primeira empresa, nós temos comércio dentro de shopping também. Eu falei, amor, vamos morar junto? Vamos. Mas, eu não quero repetir os erros dos meus pais. E um dos maiores erros dos meus pais era voltado para essa parte financeira. Sim. Eu não quero fazer isso pra dentro de casa. E é um dos Concordo. maiores O motivos que nós vamos fazer? Um dos maiores motivos de divórcio no Brasil, não é cerca de mais de fácil 70% mesmo. é voltado para as finanças do casal. Assim, isso aqui vai ser transparente dentro de casa. Independente de quanto eu ganho, de quanto você ganha, empresa, tudo. Tudo é nosso. Foi. Dando certo até hoje, nunca tivemos nenhuma briga por conta disso. Dependente se apertou mais um pouco um dia, ou se sobrou mais um pouco o dia. Então, essa conscientização de verdade, claro, de tudo que eu passei ali, né, com meus pais, mas foi uma escolha que eu fiz ao morar junto com minha esposa. Falei, não, amor, não quero isso aqui dentro de casa. E vocês estão juntos há quanto tempo? Certíssimo. Juntos nós estamos... Eu vou errar, não. Agora Junto, Eita! Eita! Uma plaquinha. Juntos são... Ixi, eu ia falar 7, ia errar já. 7 anos, né? 7 anos 7 juntos. anos, eu falei 7 anos. Casados há 1 ano. A gente casou faz 1 ano no civil e no religioso. Mas juntos estamos há 7, morando junto desde 2021, né, amor? Desde 2021. Legal. Então, essa conscientização veio de eu estar com ela. Nós queremos algo diferente. Ela não trouxe nada de errado, não fala assim, do casamento que os pais dela tiveram, e eu não trouxe nada dos meus pais, que foi voltado financeiro. E qual foi a pergunta que você fez? A diferença que eles construíram um patrimônio, mas você identificou que eles não tinham um ativo gerador de renda. Eles não conseguiam ter uma passiva. Perfeito. Meus pais saíram de um apartamento pequeno e foram para uma casa com 2 terrenos grande, muito confortável, muito gostosa. Mas qual foi o ponto deles? Eles chegaram com 60 anos de idade, olharam para eles e me falaram assim, quando a gente vai parar? Como que a gente vai parar? Nossa, isso daí é bem interessante. Como que a gente vai parar? Assim, porque a gente não tem... Nós temos muito bens, temos um imóvel aqui muito bom, que vale, sei lá, 4 milhões. Temos nossos carros, mas a gente não tem renda. Tem que continuar na obra. Tem que continuar na obra. Assim, eu falo, amor, Geraldo, eu quero desacelerar. Eu quero parar, não consigo, vamos parar. Meu pai já tá aposentado, minha mãe ainda tá na obra ali e meu pai ajuda ela. Mas assim, como que a gente vai parar? Não para, porque não tem renda. Aí minha mãe veio, conversou comigo, né? Porque quando a gente começa a produzir conteúdo, nem sempre em casa acha muito, o que você tá fazendo aí? O que é isso aí? Você sabe isso mesmo? Veio conversar comigo e falei, mãe, o que você precisa é renda. Assim, vamos fazer um planejamento que daqui, sei lá, no máximo 5 anos, a senhora poder desacelerar. Mas aí vai ter que ter algumas coisas que você tem que fazer na sua vida que você não queira fazer. Como, por exemplo, vender essa casa aqui, que é um patrimônio grande que vocês têm, é muito grande para você e o pai, e isso pode, talvez, dar aposentadoria para vocês pro resto da vida, pra vocês ficarem tranquilos. Então, eu tô nessa transição com eles, mas eles entenderam. Esse amadurecimento, que eles construíram muita coisa durante a vida, mas eles não conseguem parar por conta de renda. Sim. E minha mãe sempre foi uma pessoa que falou para mim que eu tinha que ir em busca de renda. Filho, tem que ter renda. Construção civil é muito bom, mas tem que ter renda. Porque ela sabe que ela passou. E mesmo ela me avisando, ela não parou. Ela não foi fazer a renda dela. O direcionamento dela seria o quê? Uma renda extra? A renda de algo fora do mercado? Ou dentro mesmo do mercado? Pra ela, minha mãe? Quando ela te dava esse direcionamento. Ó, filho, tem que ter a renda. Eu acho que ela viu que ela passava
E ela, em questão de dava aperto, todo final de ano, todo começo de ano dava aperto, porque a obra não vendia as casas, aí vinha conta de escola e de faculdade, um monte de coisa. E talvez ela não conseguia sair disso, mas me alertava para não entrar nisso. Entendi. Né? Mas ela mesma não conseguia sair. Talvez ela não via um plano, porque ela também não tem educação financeira. Sim. Minha mãe cresceu muito na vida, não teve um pai muito fácil na vida, mas eu acho que ela não teve essa conscientização. Ela foi uma bela investidora, mas ela não soube formar renda para ela. E é isso que eu brigo nas redes sociais. Fala, gente, patrimônio é bom, é excelente. Dinheiro é excelente. Mas o patrimônio é a métrica do ego. Porque não adianta nada. Você Nossa, muito forte isso daí. o patrimônio é a métrica do ego. Não adianta nada você construir um belo de patrimônio se você, quando quiser parar, você tiver que começar a gastar do seu patrimônio para poder sobreviver até a sua velhice ou até quando você estiver vivo. E aí você não tem um estilo de vida que é compatível com o patrimônio que você tem. Exatamente. Eu vou falar assim... Geralmente, isso abaixa algo em torno de 3 a 4 vezes. Do patrimônio que você teve durante a sua vida, na sua velhice, abaixa umas 3, 4 vezes. A gente mudou o prédio, né, da imobiliária, só que a gente passou pelo Monte Líbano. Então, assim, Monte Líbano, a gente desceu um pouquinho ali na Rua dos Vendas, que é a Vila Antônio Vendas, mas está entre Monte Líbano e São Bento, Itaiangá. E depois agora a gente está no Jardim dos Estados. Então, toda a nossa vizinhança, nesses últimos 3 prédios, eram de casas muito grandes, de terrenos muito grandes. Sempre 2, 3 terrenos. Você olhava, assim, casas de uma quadra, com quadra de futebol, com isso, com aquilo. Só que tinha casas, não desmerecendo, né? E também isso é uma decisão muito pessoal, mas eu acredito que tem muita relação com o que você falou. A gente via casas assim gigantes, e aí, por exemplo, tinha uma plaquinha lá, aula de piano. A pessoa tinha que dar aula de piano. Pode ser algo que seja terapêutico, pode ser algo que eu estou fazendo a cabeça funcionar, pode, mas também tem renda. Sim. Senão eu não colocaria. Precisa ter a renda, né? E aí, às vezes, carro popular nessas casas. E falam mais, gente. Carro antigo, não é assim, carro popular hoje nosso que é 100 mil. Não, é carro popular de 30, 40 mil. E sem contar também a questão da manutenção das casas, né? Você vê muita casa precisando de muita manutenção. Que você vê que era algo assim que foi deixando, por falta realmente de uma condição, não igual a que tinha. E a casa tá ali acabando. Tem um patrimônio muito grande, mas que não está tendo a manutenção devida. Mas né? além talvez da falta de renda, também existe uma falta de educação financeira aí. No setor imobiliário. Qual um dos melhores negócios que tem? Tudo é baseado na educação financeira. Qual um dos melhores nichos que tem, que é o leilão de imóveis. Por que existe leilão de imóveis? Exatamente. Porque existe alguém que conseguiu pagar. Por que esse alguém não pagou? Ou por falta de renda ou por falta de educação financeira. Então, a educação financeira ela é muito importante, sim. E para mim, Lucas, a minha filosofia de investimentos, ela é voltada para a renda. E o fundos imobiliários entra muito nisso, ele é muito importante nisso, que é o que poucas pessoas não compreendem, fazem comparações erradas dentro do mercado imobiliário em relação a fundos imobiliários e construção civil. Mas o fundo imobiliário, ele tem um papel muito importante nesse sentido aí, de você ter uma renda para o seu futuro, para o seu eu do futuro. Por todos os meus mentorados eu falo, gente, tudo que vocês estão fazendo agora aqui é para o seu eu do futuro. Assim, esquece o lance de construir patrimônio. Construa patrimônio, sim, desde que te gere uma renda. Porque isso vai te aposentar. O que paga boleto é renda, não é o patrimônio. Sim, perfeito. E já entrando nessa questão de fundos imobiliários, o que você pode trazer para a gente, assim, das vantagens? Hoje, se a gente chegasse para conversar com você e falar assim, a gente tem, sei lá, seja 50 mil ou 500 mil na mão. O que você traria para a gente, assim, de falar, olha, eu acredito que aqui, no fundos imobiliários, a vantagem por isso, por isso, por isso. Ou até quiser fazer um paralelo com a construção, da questão de prazo, de prestação de serviço, dos próprios materiais, enfim. Entra um pouco nisso aí, trazendo as vantagens dos fundos para quem não tem o conhecimento. E se quiser também fazer uma apresentação do que é o fundo imobiliário, porque talvez muita gente não entenda também. Vamos começar pela apresentação. Perfeito, vamos lá. Fundos imobiliários. Eu falo que o fundo imobiliário é a forma mais democrática que existe para você investir no setor imobiliário. Por quê? Porque você não precisa de 50 mil ou de 500 mil para começar. Você precisa de 100 reais, 10 reais para começar. Esse é o primeiro ponto. A barreira de entrada nesse segmento é muito, muito baixa. Eu falo que qualquer pessoa consegue. Ponto. Lucas, o que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários nada mais é que um fundo que vai gerir vários imóveis dentro dele. Por exemplo, um fundo imobiliário de shopping.
Existe um fundo de investimento que captou recursos de investidores e ele começa a comprar o shopping aqui de Campo Grande, compra o shopping vamos falar aqui do estado, né? De Dourados, compra o shopping de São Paulo, enfim, tem vários shoppings ali, vários ativos dentro desse fundo, no qual eu, como cotista, posso comprar cotas desse fundo, R$10, R$100, dependendo de quanto está custando essa cota, e eu me torno cotista desse fundo. O que acontece ao me tornar cotista desse fundo? Eu, de certa forma, viro dono desses imóveis. Eu viro dono desses shoppings. Lucas, mas com R$100 você vira dono de alguma coisa? Eu viro. Sim. Essa é uma mentalidade que as pessoas têm que ter, que as pessoas não têm. Acho que por ter só R$100 fala que não vale nada. Lógico que vale. O que não vale é você ficar sem investir. Se você continuar com essa mentalidade até a sua velhice, você vai participar daqueles 99% dos aposentados que não conseguem se aposentar com dignidade. Que depende de ajuda de família, que depende de caridade de igreja, que continua trabalhando ainda. E dentro da construção civil, vocês sabem disso. Dentro do setor imobiliário, principalmente da construção civil, é onde existe mais pessoas, vamos falar assim, acima de 60, 65 anos trabalhando. Se for dentro de uma obra, o pedreiro mais antigo, do seu Zé lá, tem 65, 70 anos de experiência. O mestre de obra também. Por quê? Porque essa galera não se preparou para o futuro e tem mestre de obras que ganham muito bem, Sim. mas por falta de educação financeira não consegue se aposentar. De uma conversa dessa com outros amigos meus, até mesmo com o mestre de obra nosso lá da obra, recebem muito bem, são pessoas econômicas, mas que não se prepararam para o futuro. Enfim, gastaram com outras coisas que não deveriam gastar. E os fundos imobiliários, eu falo que é mais democrático porque você consegue investir com R$10, com 50, com R$100. Lucas, por que investir em fundos imobiliários? Primeiro que é uma forma de você estar dentro de um setor no Brasil que é altamente lucrativo, que é o setor imobiliário, ponto. E aqui já começa uma briga que tem corretor, tem engenheiro que fala que invista em terra... como que é a frase? Quem investe em terra Quem compra terra não erra. E é verdade, não erra. Até porque terra, Deus não fará mais delas. Não vai existir. O que existe está aqui. Acabou. Então é algo escasso, que cada vez mais no tempo vai se valer. Mas qual é a questão? Não é todo mundo que consegue investir na construção civil. Eu fiz engenharia civil. Eu não conseguia sair da minha faculdade e começar a construir uma casa por conta própria. Que seja Minha Casa Minha Vida. Não conseguia. Tanto é que dentro da faculdade os professores passam uma ideia que você vai sair dali para trabalhar num prédio gigantesco e construir seu próprio prédio. Assim, eles têm uma visão totalmente errada. Não é a realidade, Não é a né? realidade de quase Não é a ninguém. realidade. Essa é a verdade, de quase ninguém. E os fundos imobiliários entram justamente para você participar desse mercado. Se você não tem 50, 100 mil, 200 mil reais para começar a sua casa, o fundo imobiliário entra aí. E, Lucas, quais são as vantagens dos fundos imobiliários? Aí a gente tem que começar a separar aqui. Quando eu, Lucas, falo de construção civil, eu invisto na construção civil também, eu trato isso como um empreendimento. Eu estou empreendendo no ramo imobiliário, tá? A gente não pode comparar a construção de uma casa, seja financiamento, seja recurso próprio, com investimento em fundo imobiliário. Por quê? Porque, na minha opinião, Lucas, em um você está empreendendo. É diferente. No outro, você está gerando renda. Onde que existe a comparação aqui nesses dois ativos? Quando você compara fundos imobiliários com imóveis físicos para você viver de aluguel. Aí aqui a comparação é mais justa. Por quê? Porque os fundos imobiliários têm, por regra, dividir conosco, acionista, 95% dos seus lucros em até 6 meses. Porém, para o mercado ficar mais acessível e ter mais gente nele, eles fazem isso todos os meses. Então, você comprou uma cota hoje, no mês que vem você já está recebendo aluguel referente a essa cota que você está comprando. E aí, onde que entra aqui a comparação com os imóveis físicos? A rentabilidade mensalmente. Hoje, se for pegar uma média Brasil de imóveis físicos, você tem aí, chutando alto e bem, algo em torno de 0,5 ao mês. Vocês são da área, vocês podem corrigir qualquer coisa. Não, sim. 0,5 ao mês. Pegando bem. É o padrão. Que seria o nosso IFIX, vamos dizer assim. Exatamente. Pegando mês pegando bem. 0,5. Em fundos imobiliários, levando essa mesma comparação que é viver de aluguel, você consegue 0,7 de forma conservadora. Então, essa é a comparação justa com esses dois tipos aqui de ativos, né? De imóvel físico para aluguel e fundos imobiliários. Porque o fundo imobiliário serve para te dar aluguel, gerar renda para você, que é a mesma coisa que se você tem um imóvel fixo põe para alugar, você quer o quê? Você quer a renda daquele imóvel, você quer o viver de aluguel daquele imóvel. E isso aqui as pessoas não entendem. E eu compreendo, porque tem muita gente que gosta de investir naquilo que vê, naquilo que pega, naquilo que é presencial, que é palpável.
E fundo imobiliário você não vê. Por mais que existam imóveis ali dentro, ali Você você não tá está vendo. comprando imóvel da Faria Lima, em São Paulo. É. Quando você conseguir participar de um imóvel desse? Em fundo imobiliário você consegue. E claro, ali é um trabalho de formiguinha que você vai fazendo todos os meses, aportando todos os meses e vai aumentando sua renda até você construir um grande patrimônio. Eu tenho muitos mentorados que tinham um apartamento, que compraram em planta, terminou de construir e tal, pagou e colocou para alugar. Comecei a fazer contas, que eu falei, ó, aqui está recebendo 0,47, aqui está recebendo 0,30, 0,4 ao mês. Assim, fora que é um dado muito importante nesse termo de vantagem, os fundos imobiliários, todo o rendimento que você recebe, ele é isento de imposto de renda. Isso aqui, para mim, é um dos maiores porquês de se investir em fundos imobiliários. Quais existem as outras vantagens? Aí vocês, corretores, vão falar melhor que eu. Que é dor de cabeça com o inquilino, que você não tem. Quando você investe em fundos imobiliários, você não tem dor de cabeça com o inquilino. Tem alguém gerindo esses imóveis para você, né? Você que está cuidando. A liquidez é muito maior. Se você quiser vender todas as suas cotas em um dia só, você vende. O seu imóvel você não vende em um dia, se você quiser. Por mais que você faça uma promoção, 50% ali, você não vende. Só se você quiser perder dinheiro, Exatamente, você não vende. Existe essa parte de dor de cabeça com o inquilino, existe essa parte de ter vários ativos dentro desse fundo imobiliário, existe a parte de você ter vários inquilinos dentro desse fundo imobiliário. Então, quando o assunto é viver de aluguel, acho que esse é o ponto aqui, quando o assunto é viver de Você aluguel... falou uma frase que é bem assim, acredito que é a mais importante dessa conversa. Comparação justa. Exatamente, comparação justa. Porque tem gente que vai falar de alavancagem de patrimônio e aí isso não vai entrar não tem no como fundo. comparar, não tem como comparar. Então, não tem. quando você fala de carteira, renda, todo mês ali você receber por você ter um patrimônio, que daí a gente vai entender como um patrimônio também. Sim, você está construindo um patrimônio. Sim, que está te gerando renda ao mesmo tempo. E aí eu já vou emendar numa outra questão. Dá pra gente olhar com um viés de valorização para fundo imobiliário? É isso que eu ia até perguntar. Porque assim, você falou dos seus mentorados de planta. Porque ali no período de obra, a gente tem uma alavancagem. Porque, de certa forma, vamos puxar para nós aqui. Porque, de certa forma, por exemplo, se a gente pegar médio e alto padrão, a gente fala do financiamento bancário, que é a poupança durante a obra e depois, beleza. E na grande maioria, de fato, esses investimentos... A gente tem uma comparação que é muito assim, a gente consegue olhar na prática, porque também a gente é gestor de patrimônio. Sim. A gente faz administração de aluguel. Então, a gente tem muitos imóveis que aluguel são R$1.200, R$1.500, R$2.000, R$2.200, beleza. Quando a gente passa para imóveis ali acima de 500, 700, a gente vê que, de fato, a rentabilidade ela é muito baixa. Ou seja, você tem um montante de patrimônio para fazer aquele imóvel, só que o retorno aí entra nesse retorno aí. 0,4, 0,45. Chega nem a média. Nem 0,5 bate. E aí é óbvio. Então, só que quando a gente vem para o econômico, a pessoa investe muito menos e aí ela consegue ter um retorno acima. Só que tem muita gente que vive de status, vive de ego. Sim. O cara não quer ter 3 apartamentos de 250. Ele quer ter um de 750. Ou de um milhão. Para falar que ele está inserido num grupo ali que participou daquele lançamento específico. Mas pensando na valorização, dá para ter esse olhar de falar assim, vai ser valorizado ou não? Aportar mesmo ali, trabalho de formiguinha, mês a mês, aportando, pensando nessa bola de neve que vai se tornando, de ter essa renda mensal. Sim. Dá sim a gente pensar em valorização, mas é muito menor do que a gente investir num imóvel físico, construir para vender. Que é o que eu falo, que é o empreendimento. Para mim, isso é empreendimento. Na minha cabeça, Lucas, isso é um tipo de empreendimento. Por isso que eu falo, quando a gente tem que ser muito certeiro em falar que quando o assunto é viver de aluguel, construir renda, fundos imobiliários são melhores por conta da rentabilidade, a questão de isenção de imposto de renda, não tem dor de cabeça com o inquilino, todas essas vantagens. Você falou de imóvel padrão, que quando é mais alto, a rentabilidade acaba sendo menor. Nós moramos hoje em um imóvel que eu falo que é de aluguel, eu moro de aluguel. Deve custar em torno de 1.200.000, 1.300.000, mais ou menos, que é num condomínio. Eu pago de aluguel R$4.700, se não estiver errado. Isso dá 0,47% ao mês. Que é o que eu acabei de falar. Tipo, pra mim, é lindo. Pro cara que construiu, dependendo de quando ele comprou esse imóvel, ou quanto foi investido, não vale a pena. Mas se comprou, por exemplo, nós temos o condomínio Dama aqui. O Dama, em 2008,
2008, 2010, talvez, não sei. Quem comprou o terreno lá comprou por 60 mil, ou 70 mil. Hoje o terreno lá tá 1 milhão. Então, são comparações que eu faço assim, que tem que ser justas. Eu tô falando de aluguel, tô falando de viver de renda. Então eu preciso comparar com o imóvel físico que o cara tá colocando para alugar. Não, preciso, eu não tenho que comparar com a planta que o cara comprou, sim, porque aí o cara vai estar na maior valorização. E em termos de valorização, sim, tem como nós ganharmos dinheiro na valorização. Porém, qual que é a diferença quando a gente fala de valorização de fundos imobiliários e valorização de imóveis físicos? Fundos imobiliários, por ele estar na bolsa e por estar na renda variável, como o próprio nome diz, ele varia. Então, todo dia você está vendo seu patrimônio, sei lá, está em 100 mil, você está vendo indo para 90, depois vai para 101, 102, e você, todo ele está vendo. Os imóveis físicos, no dia a dia acontece isso. A questão é que eles não estão num livro de ofertas, você consegue ver ele valorizando. Não está aberto ao público. Não está aberto ao público, você não vê, mas existe essa oscilação. Valor de mercado. Existe valor de mercado. Eu quero 300 mil no meu imóvel, mas você não vai vender por 300 mil, talvez você vende por 250. Né? Então, existe também essa oscilação. Então, quando o assunto é viver de aluguel, fundos imobiliários são bem melhores. E quando o assunto é valorização, tem sim como a gente se valorizar em fundos imobiliários, mas a gente depende muito, muito que nós chamamos da Selic, do juro Selic. Existe uma correlação aí na economia, quanto maior for os juros, a Selic, menor vai ser a valorização dos meus fundos imobiliários. E quando menor for os juros Selic, maior vai ser a valorização. Então, eu falo que é muito fácil investir em fundos imobiliários, primeiro para construir renda e também para se valorizar, porque é só olhar a economia. Se você entende o básico da economia, se entende um básico de inflação, um básico de Selic, você consegue fazer as compras no momento certo. Entendeu? E aí vem a valorização. Sim. Assim, e tem um ponto que até eu tinha separado aqui uma pergunta em relação a... Tem muita gente que pensa assim, principalmente para imóvel físico. E aí eu já vou fazer uma correlação e você pode pontuar melhor. A gente entende que, principalmente no desenvolvimento de uma cidade, que é o que a gente está passando agora, e a nossa cidade vai mudar muito ainda para os próximos 10 anos, mas são regiões. Então, por exemplo, você vai para Salvador, você vai para São Paulo, tem um centro novo, tem um centro velho. Você vai para as grandes capitais, tem essa movimentação de regiões, para onde o dinheiro foi, a tecnologia, a modernização foi. E a gente vai passar por isso também. Então, tem muitos imóveis que hoje, às vezes, estão rendendo aí seu 0,5, 0,6, que daqui 4, 5 anos vão começar a render 0,4. Porque a tendência é que esse aluguel diminua naquela região específica. Só que vai ter a outra região que vai estar rendendo quase 1%. Que ela vai ter o maior aumento de... que já acontece. Isso hoje já acontece, né? A região do Prosa, não sei se é na região que você mora, mas é a que tem o maior aumento na proporção ali do aluguel. Que é a região do Chácara Cachoeira, Veraneio, Carandá, toda essa região aí. Que a gente já entende que vai se transformar no centro novo, né? Numa potência em relação à parte de tanto residencial quanto comercial. Só que quando a gente faz essa comparação que não é justa, da planta ali, 3, 4, 5 anos que seja, a gente está comparando 3, 4, 5 anos dos fundos. Só que fundo não é um tipo de investimento que você faz pensando no prazo de validade, no encerramento de quando você vai sair dele. Não. Porque o imóvel tem disso. Você pode sair. Ele também é variável. Talvez não seja a melhor estratégia. Só que ele vai conforme o mercado dita. Então, essa região está sendo valorizada, vai subindo. Opa, a região estagnou. Aí lá, pode ser que daqui 20 anos, essa região comece a decair. Quem falava 15 anos atrás do Tiradentes? Era o Tirão, era um bairro perigoso. Se você pegar 10 anos atrás. Hoje, se você falar Tiradentes, é um dos bairros que estão mais se valorizando. É o terceiro mais valorizado de Campo Grande. Tem condomínios bons ali, né? Casa de 1 milhão. Antigamente era beco. Você falava Tiradentes, não, nem vou, Deus me livre. Eu morava ali perto ali do Tiradentes, naqueles condomínios onde vão pro Dama, e eu estudava na FUNLEC, nos Altonini. Eu não falava que eu morava lá, eu tinha que falar que eu morava no Arnaldo. Padrão mais bonito. Ninguém conhecia. Porque você fala assim, eu moro no Tirão, entendeu? Mas hoje você falar Tiradentes... Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Mozão, então vou falar que nós moramos no Tiradentes, hein? Não falei, agora eu tô falando. E aí se você... E é uma procura boa, porque ele tá próximo ao centro, próximo ao shopping. Sim. E aí se você faz essa projeção para fundos imobiliários, em 30 anos, o imóvel físico não bate o fundo. Sim. A diferença é que quando a gente olha ali
eu preciso investir 30%, 40%, em 3 anos meu patrimônio, ele dobrou, triplicou, sei lá, perto do que você investiu, que vai ter a valorização já natural, e também tem aquela parte que você não precisou pagar. Você vai entrar com financiamento, a pessoa paga o teu patrimônio, ela não te dá renda ainda. Porque para você ter um retorno, de fato, liquidar, agora o imóvel me dá lucro, agora ela me dá renda, leva às vezes 8 anos, 10, 15, 20 anos, Sim. dependendo da movimentação da pessoa. Da Só que se disciplina dela, Só né? que se comparar essa bola de neve do fundo para 20, 30 anos, nada bate. Cara, esse é um ponto importante. Eu acho que poucas pessoas conseguem no mercado imobiliário ter essa visão. De verdade. Pouquíssimas pessoas têm essa visão aí. Porque eu entendo que hoje na internet todo mundo quer vender seu peixe. E tudo bem. Sim. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo Se o cara certo. quer xingar fundos imobiliários e o outro quer xingar, tudo bem. Tipo assim, é engajamento que os caras querem, vão vender. Mas poucas pessoas do ramo do setor imobiliário têm essa visão aí. Muito bom. E aí a gente, é igual a gente tava batendo um papo aqui antes, né? Você falou do Barsi, né? Aham. Se a gente for pegar o maior de todos, o Buffett, ele ficou... O patrimônio dele triplicou, deu uma rampagem de fato, depois de 60 anos. Aham. Que daí volta nessa questão que você falou dos seus pais. Sim. Porque a gente que tá com 30, 30 e poucos, 40, às vezes quem tá com 20, ele tá pensando nesse de agora, nesse de 3 anos. Eu pego um imóvel ali que vale 500 mil, eu preciso só pagar, sei lá, 200 mil, 250 mil durante a obra, ele vai ser entregue valendo 700, aí eu tenho um aluguel de 3 mil e ele acha que tá bom. Você falou do Barsi. O Barsi, por incrível que pareça, o patrimônio criou mais de 4 bilhões de patrimônio, mas ele é um cara que investe em ações. E ele se recusa a investir no setor imobiliário. Ele se recusa. Ele não investe em fundos imobiliários, ele não investe em construção, ele não investe em nada. Ele se recusa a investir em setor... Pô, e é um cara que eu vou desrespeitar só porque ele... Não tem como. Não tem como. O cara Ele seguiu uma Ele foi na linha. expertise dele, no que ele conhece, e no que tá deu tudo certo. certo. Então ele protege Certo. aquilo, mas não é porque o Barsi não investe que eu não vou Que investir. é errado. E isso acontece muito na internet. Né? Talvez a gente volte à questão da educação financeira. Sim. Tudo é baseado na educação Sim. financeira. Outra briga grande que tem dentro do mercado imobiliário também, no mercado financeiro em geral, na verdade, é morar de aluguel ou comprar casa própria. Cara, eu já cansei de responder caixinha disso, ou de gente brigando. Gente, o famoso que na economia e no mercado financeiro, a resposta mais correta é depende. Depende. Tudo depende. Tudo depende de contexto de vida, tudo depende do que você tem no bolso, do que você tem para daqui 3, 4 anos, tudo E qual depende que de é o muita objetivo coisa. também para 10, Qual que é o 20, objetivo? 30 anos, né? Eu acho que o ponto principal, as pessoas não olham. Elas preferem brigar e não olhar porque realmente tem que ser visto. Que é o quê? Nós fomos criados, e ainda somos criados, acredito que isso vai mudar, tá mudando já, numa sociedade onde nós crescemos, vamos para a escola, vamos para faculdade, vamos para o trabalho e a gente se aposenta no INSS. E colocar um teto sobre as nossas cabeças do quanto a gente vai receber no máximo quando a gente estiver velho. Saiu uma pesquisa agora há pouco falando de a partir de 2050, se eu não estiver errado, que não vai existir mais INSS, Com que certeza. vamos ter muito mais idosos e poucas pessoas ativas. Ou seja, quem vai pagar a conta dessa galera aqui que tá velha? Talvez nós. Quem vai pagar a nossa conta? Talvez não vai ter. E outra, possivelmente as próximas reformas tributárias vai sair de uma aposentadoria de 60, 65 Fala anos de e vai para 76 70, agora. 73 anos. Pensa, gente. Então, esse é o ponto principal que a gente não olha. A gente quer ficar brigando o que é o melhor, qual que é o melhor investimento, qual que é o melhor... Não existe Na isso. verdade, acaba se tornando uma ilusão de uma terra prometida que eles não vão nem chegar Sim, lá não na frente. vai. Porque pensa, 76 anos? Se continuar como Como tá, se você estivesse pagando por essa terra prometida. Se continuar e talvez como- você não vai chegar nela. se continuar como está, nós temos um filho de 1 ano, fez 1 ano agora. O Rael, quando ele tiver os seus, talvez, 80, 85 anos, ele se aposente. Com 80, 85 anos. Então, essa é uma realidade que a gente tem que sair disso. E aí, o que as pessoas não olham, né? Elas querem brigar sobre o que é melhor. Eu brigo com você, eu falo que corretor não sabe nada, eu falo que eu não sei de nada, não sei o quê, e quer vender o peixe. Enquanto o ponto mais importante é esse aqui. Quebrar essa linha, E é isso que eu gosto de falar todos os dias. Quer construir patrimônio na construção civil? Constrói, é muito bom. Eu faço isso. Se eu falar que não, eu sou hipócrita. Eu faço isso. Minha mãe fez isso durante tanto tempo. Mas eu tenho um estudo de casa que me mostra que construir patrimônio é bom. Mas não te deixa descansar.
Porque você não tem renda. Então, construa patrimônio e faça patrimônio de gerar renda. Que renda é o que paga o boleto. Aí vai no Hoje- tempo da vida ativa mesmo, né? Enquanto você tá ali no tempo de produção, construa o patrimônio, mas já pensando. Sempre, sempre. E eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, para você ver essa questão de educação ali da família e a linha de raciocínio. Eu lembro que eu tinha uns 15 anos, um pai de uma amiga falava: o INSS é uma previdência falida. E meu pai, a vida toda, trabalha de carteira assinada para você ter aposentadoria. Aí eu vi esse pai da minha amiga falando, eu falava, gente, ele é doido, né? Como assim? Da minha casa, o meu pai lutava e a minha mãe lutava em relação a isso. Já na casa dela, era totalmente o inverso. Tanto é que têm empresa desde quando eu conheço ela, enfim. Mas para você entender o quanto a educação dentro de casa, ela faz muita diferença. Muito. Mas assim, é muita diferença. Até para a gente entender em relação à questão da aposentadoria. Porque a gente tem funcionário, né? E as meninas hoje tão jovens batendo em relação a isso, né? Não, eu quero carteira assinada por conta do meu INSS. Aí eu fico pensando, eu falei, vocês já estudaram sobre o INSS? Vocês sabem qual é a previsão do INSS? Vai conseguir ter aposentadoria? Mas para a gente ver que a informação tá para todo mundo, mas nem todo mundo busca essa informação, Sim. né? E a maioria do ponto, essas pessoas que abraçam o INSS, eles falam dos benefícios do INSS, né? Ah, mas se eu me acidentar, não sei o quê. Gente, seguro de vida diz pra isso. E é super barato. Perfeito. Assim, mas as pessoas Aí volta não a olham. educação financeira. Ou uma Exatamente. previdência É uma privada. cultura pra ser quebrado no Brasil vai muito tempo, hein? Vixe, Vai mas tempo. muito. Até em relação a quando o Lucas coloca o descanso ali depois dos seus 60, na verdade, é um desfrute, né? Porque essa Sim, pessoa que tem a mentalidade exatamente. do CLT, o descanso dela é o quê? É a férias e o 13º. Sim, Esse é o descanso deles. perfeito. Então eles vão trabalhar até 80, mas eles sabem que vai ter o 13º e que vai ter uma fériasinha Umas ali para férias. poder Uma vez no descansar. ano. Aí é o descanso, É. não é o desfrute. É. É de você fazer na hora que tiver vontade, do jeito que você quiser, quando quiser, pelo tempo que quiser, porque você tem uma certeza, uma garantia. Você falou que a gente precisa quebrar essa questão de um ou outro, né? E você já deu o seu exemplo mesmo de que você ainda investe na construção civil. O meu maior patrimônio está na construção civil. O que eu faço em bolsa, em fundos imobiliários e ações é voltado para minha renda do futuro, para mim e para minha esposa. Meus filhos vão estar casados, eles que se virem. Eles que Valentina e lutem. Rael que vão lutar. Eu e a G vamos estar lá tranquilo. Assim, se é que você pode abrir, mas no sentido de como que seria hoje esse mecanismo? Você constrói uma casa, vende, pega o retorno para fazer um outro investimento, que é lucro, você aplica para ter esse retorno lá na frente? Como que é mais ou menos? Voltado para a construção civil, tudo que a gente investe na construção, volta para construção. A gente não tira nada da construção. Ah, entendi. É tudo uma bola de neve dentro da própria construção. Tanto é por isso que o nosso maior patrimônio tá lá, porque a gente não tira nada. Ah, vendi minha casa, sabia ali meus 500, 600 mil? Vai voltar 560 Volta de mil para novo. construção. Não tiro nada, a gente não tira nada. Lucas, então como que você vive? Da onde que vem? Nós temos empresas dentro do shopping. Não sei se vocês conhecem a marca da Bala Fine. Não sei se vocês gostam também Bala Fine. Nós somos franqueados aqui em Campo Grande. Nós temos loja no shopping. Os 2 que nós temos lá é nosso. Então, nós temos essas 2 empresas. Eu tenho o Voo Investidor, que é ali, através de mentoria, de tudo que a gente vai vendendo também nossos infoprodutos. Tenho nossos investimentos, que é da onde a parte da nossa empresa de shopping vai para o nosso investimento de bolsa e para o nosso eu do futuro. E minha esposa também, ela é coordenadora em um dos hospitais aqui em Campo Grande. Então, assim, eu falo muito de renda. Então, lá em casa, nós temos basicamente 1, 2, Fontes de renda. 4, 6 fontes de renda. Perfeito. Que é o que eu falo que todo mundo tem que ter. Não as 6, mas ter mais de uma. Ter mais de 2, pelo menos. Então, construção civil. Volto para construção civil. Não tiro nada de lá, que é onde está meu maior patrimônio. Nosso maior caixa é lá. Vou ao investidor. O que me dá aqui de lucro, eu reinvisto pro meu eu do futuro, pro nosso eu do futuro, meu e da E é minha muito esposa. legal essa pontuação que ele faz, né? O meu eu do futuro. Meu eu do futuro. Porque se você não começar a internalizar isso, de que... E as pessoas falam, daqui 20 anos, daqui 10... Ano que vem eu vejo, semana que vem eu vejo, daqui 10 anos eu vejo. E passa assim, ó. Tem gente que acha que o futuro não chega, né? Chega. Mas olha pra dentro de casa. Olha pra dentro da sua casa. Vê como que tá. Vê como tá seu pai e sua mãe. Melhor, vê como que tá o seu avô e sua avó. Lá em casa, é um outro estudo de casa que eu trago pra mim também, que eu falo pra galera. O meu avô, ele teve muita coisa na fase adulta dele, de 20 anos a 30 anos. Muita coisa. Grandes terrenos ali na Tamandaré, era tudo dele.
tem mais nada. Envelheceu, não tinha mais nada, teve que viver com a ajuda do filho e da filha e morreu vivendo, sei lá, 6 vezes a menos padrão de vida que ele tinha quando ele era Olha. jovem. Minha avó, mesma coisa. Sim. Minha avó mora com meus pais hoje, que é a mãe da minha mãe, e ela tem uma renda dela ali de 3 mil reais mais ou menos, pra gastar com ela. Minha mãe não fala, se a renda é sua, você gasta com você. Que às vezes não dá nem pra remédio. Minha mãe tem que dar uma ajuda. O filho tem que dar uma ajuda. Então, olha pra dentro de casa. Olha como que tá lá. É isso que você quer repetir? O eu do futuro chega, cara. Sim. E ele tá na sua casa, com seu pai, E sua é um mãe, seu avô, reflexo, sua né? avó. E tem um ponto que a gente precisa também fazer essa separação, que tem muita gente que, por exemplo, você falou, eu vim de um bairro pobre, uma situação ali e tal. Só que seus pais, de fato, eles romperam. Romperam. Só que tem muitos pais que não. E não consegue. E aí tem uma mentalidade que ela fica assim, eu fui acostumado com pouco. Eu não preciso, por que eu vou ter uma renda, eu vou construir um patrimônio para eu ter 20 mil de renda? Sendo que hoje eu vivo A gente fez processo seletivo para corretores, a gente faz um formulário. Qual é a renda que você fez em média, dos últimos 12 meses? R$ 2.500 Por mês. Beleza, foi o que o cara fez, né, no mercado imobiliário. Ou às vezes no último trabalho e agora ele está migrando para o mercado imobiliário. Qual é a renda, entendendo que a gente não tem carteira assinada, que a gente não tem algo fixo. Uhum. Qual é, em média, a renda que você gostaria de ter dentro do mercado imobiliário? Essa pessoa que coloca 2.500, ela coloca 5 mil. Uhum. Porque não tem a visão ainda. Tipo, se eu dobrasse aqui, tá bom pra mim. Tá Entendeu? ótimo. Então, assim, a gente teve corretora que era professora, que ganhava R$ 1.200. Aí ela vendia um imóvel, 2 imóveis, ela ganhava R$ 10.000. Pra ela tava suficiente. Tirava o pé e falou, não, meu mês deu Por certo. isso que o mercado, a gente apanha muito, aí eu me incluindo dentro do mercado, apesar de não ter essa mentalidade, mas assim, como que eu vou falar pra você, Lucas, você tem agora uma renda de 8 vezes mais e você precisa triplicar ainda esse 8 vezes mais. Imagina você ganhando 5 vezes mais do que você ganha hoje. Talvez você ia ter que parar, procurar alguém, um mentor, alguma coisa pra falar assim, e agora? Pra onde que eu vou? Mas você já tem essa consciência, e agora eles? Sim. Então, volta na educação financeira também. Porque não é só educar, mas é mostrar uma possibilidade, mostrar um futuro, tentar trazer uma visão que a grande maioria não tem. Eu acho que além E de não é nem só o corretor, é a população. É a população, mesmo. qualquer profissão, sim. qualquer a profissão. população. Eu acho que além de você mostrar, além de você falar, na verdade, você tem que mostrar pra pessoa ver que aquilo é palpável, que aquilo pode acontecer. Sim. Porque a gente olha só exemplos de livro ou de pessoas que estão na internet e vê que deu certo, mas pega uma pessoa que tá do seu lado, deve ter alguém ali que teve algum exponencial desse na vida. Sim. E se não tiver, você tá envolvido no ambiente errado. Você tá com as pessoas erradas. Se você tá num lugar ali onde ninguém te acrescenta espiritualmente e financeiramente, muda de ambiente, muda de local. E aí as pessoas não mudam. Sim. Talvez essa é a questão. O ambiente conta muito. A pessoa pode não ser um leitor de grandes livros, a pessoa não pode ser uma pessoa que acompanha podcast de algum assunto para poder melhorar, mas se ela tá num ambiente onde existem pessoas que estão construindo ou já construíram, ela muda. A questão é que as pessoas não querem mudar de ambiente. Elas querem morrer abraçar aquele amigo, aquela amiga que fala que o cara que tá enriquecendo é o malvadão. Ou Esse talvez é o problema. também entra a questão do ego também. Às vezes a pessoa não muda de ambiente porque eu não quero mudar de ambiente. É porque às vezes eu vendo você que tá tão lá na frente, o meu ego mesmo não permite nem chegar ali, porque daí eu penso, não, esse cara se acha, esse cara é um cara metido. Pode ser. Mas nem entende a essência, orgulho, da verdade, nem entende o que tá por trás disso, até para poder acessar, porque a gente só acessa uma visão se você se permitir acessar. Então você só muda de amizade ali, de ciclo de amizades, se você se permitir mudar, se você tiver essa visão também. Por isso que eu gosto na internet de que ela quebra barreiras em sentido de, cara, mostra quem é o Leandro. O que o Leandro já passou? O que a Giovana já passou? Tipo, de onde vocês saíram? Onde foi o deserto de vocês ali? Exatamente. Tipo assim, por que vocês passaram? Porque na internet, as pessoas, do mesmo jeito que elas querem te xingar, tem gente que quer te aplaudir ali. Sim. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto bastante, estava lendo esses dias, que é em Marcos, capítulo 2, capítulo 3. Lá ele fala do dia de sábado.
né? Em um dia de sábado, estava Jesus andando com seus discípulos e os discípulos estavam pegando as espigas aqui e comendo que estavam com fome. Aí os fariseus de longe, olhando, falam assim, o que vocês estão fazendo? Não pode, não é permitido, hoje é sábado, nananã. Aí Jesus fala, né? Você não viu o que Davi fez quando passou fome com seus companheiros? Entenda que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Aí em outro sábado, Jesus chegou na sinagoga lá para fazer uma pregação, tinha um monte de gente esperando por ele, e no meio dessas pessoas tinha um cara da mão seca, o homem da mão seca, que a Bíblia fala. E chegou até Jesus e falou, Jesus, me ajuda aqui, né? Arruma minha mão aqui pra mim, faz um milagre pra mim. Jesus olhou pra todo mundo ficou olhando pra Jesus assim, será que ele vai fazer? Hoje é sábado, né? Será que ele vai fazer? Jesus olhou assim e perguntou pra galera, né? No sábado, é permitido fazer o bem ou fazer o mal? No sábado, tem que salvar uma vida ou posso deixá-la morrer? E aí ninguém respondeu, todo mundo ficou quieto. Aí a Bíblia fala, né? Com um olhar de ira e tristeza, Jesus chamou o homem da mão seca e curou a mão dele. E aí logo depois os fariseus saíram dali e foram compilar um plano para poder pegar Jesus. Qual que é o ponto dessa passagem aqui? Eu acho que ela é basicamente muito a ver que tem com a nossa vida. Nossa vida nós temos que ser imagem e semelhança de Jesus, né? De Deus. E nós temos que ajudar as pessoas. Eu acho que esse é um propósito que eu tenho muito forte em mim, no sentido de levar a mensagem pra galera. Amém. Sim. Não é só sobre dinheiro. Dinheiro é bom, porra, é bom demais. Amém. Mas não é só isso que eu quero. Entender o seu propósito. E essa passagem, ela mostra justamente isso. Você tem que ser semelhança e imagem de Jesus, fazer algo quando todo mundo tá te olhando sem coragem pra fazer. Alguns aqui vão te esperar em você, outros vão te atacar a pedra. E entenda, sempre vai existir os fariseus na sua vida, que são as pessoas que estão loucas, deixa que você caia pra te apontar o dedo. Eu falei que você não ia conseguir. Eu falei que não ia dar certo esse negócio aqui do podcast. E aí, ó? E aí? Então a gente tem que entender que a gente tem que ser como Jesus, e mais semelhante, porque a nossa vida tem esse monte de gente aqui curioso, e a internet traz muito isso, e tem essa parte de entender que vai ter fariseu na nossa vida, até dentro de casa, talvez, está contra a gente, que quer que a gente caia e tropece. Então, se a pessoa não olhar para isso, e eu tive essa conclusão esses dias lendo a Bíblia, muito em relação a isso aí, de questão de ambiente. A pessoa não acreditar nela, a pessoa não ter coragem, a pessoa não enxergar realmente qual que é o propósito dela. Não é fácil achar propósito. O que é propósito? Sei lá, eu acho que o meu propósito é esse, passar a educação pra galera, porque eu gosto disso, gosto de dar uma mentoria, gosto de ensinar, gosto de ver esse cara evoluir. E baseado numa dor que você superou. Numa dor que, vamos falar assim, eu não vivi a dor, mas indiretamente eu vivi. E aí é a sabedoria, que você não precisou passar. Exatamente. Foi um acordo que eu fiz com o meu esposo, amor, isso aqui não vai acontecer em casa, ponto. E não aconteceu até hoje, espero que nunca aconteça. Amém. Pensando assim, a gente, lá no início você falou, pode fazer com R$100. Para o pessoal entender como que funciona de fato. Eu quero investir em fundos imobiliários, eu começo por onde? Eu preciso abrir conta? O que eu tenho que fazer? Como que funciona essa questão da... Como que eu consigo identificar o que é melhor, o que é pior para mim? O que faz mais sentido para o meu perfil? Tenta trazer um pouco disso pra gente. Tá. Hoje em dia, acessar o fundo imobiliário está muito mais fácil. Ele existe desde os anos 2000, mais ou menos. Um pouquinho antes até, mas não era para todo mundo, era só mais para investidor qualificado. Mas de 2000 para cá, houve um acesso, e houve um acesso melhor ainda quando começaram a inventar as corretoras imobiliárias. A Rico, a XP, o Nubank, todos eles têm corretoras ali dentro, no qual você pode comprar tanto ações quanto fundos imobiliários. Então, primeiro ponto, abra uma conta em uma corretora de valor. Eu uso a Rico, não é nenhuma propaganda aqui, mas eu uso e todos os meus mentorados falam pra usar, porque é o que eu gosto. É bom que já te estimula, né, Rico? Exatamente, já deixa na cabeça. Abra uma conta corretora. Lucas, como que eu começo a investir? Acho que essa é a primeira pergunta. Sim. Não é nem em fundos imobiliários, não é nem em ações. E isso aqui é pra todo mundo. É pra todo mundo que tá assistindo a gente, pra todo mundo que tá aqui na mesa, tá aqui no estúdio. Existe uma coisa chamada reserva de emergência que todo mundo deve ter. Isso aqui pra mim é um princípio financeiro que não pode ser quebrado. E eu falo muito disso porque quando a pandemia chegou, foi uma crise que nós nunca vivemos, a gente não sabia quando isso ia acabar, por nós termos uma reserva de emergência lá na empresa, nós conseguimos abrir outra empresa por conta de uma oportunidade, por conta de ter essa reserva de emergência. Então a reserva de emergência é um princípio financeiro que todo mundo tem que ter. Então, antes de investir, construa essa reserva de emergência, ou pelo menos construa ela paralelamente com seus investimentos. Aí vem o ponto de começar a investir realmente pensando no seu eu do futuro. Só vamos... uma pausa aqui. Pensando na reserva, tinha estudos que falavam de 3 meses, 6 meses, 12 meses. Para você, o que seria assim hoje o ideal ou aceitável? Antes eu fazia de 6 meses, porque era algo padrão, que é algo que era tranquilo, mas depois que a gente passou com a pandemia,
Lá em casa é 12 meses. Perfeito. Porque eu não sei o que pode acontecer. Então, eu falo assim, acontecer uma tragédia... 12 meses proporcionais ao teu meu custo de vida mensal. Exatamente. Tá. Meu custo de vida é Claro 3 mil pessoal. reais. Então, é Tá. 3 mil vezes Vezes 12 12. meses. Perfeito. 36 mil. Então, você tem que ter um custo de 36 mil investido aonde, Lucas? Em um local que tenha 3 pilares, basicamente. O que tenha uma alta liquidez, ou seja, você pode resgatar isso a qualquer momento, que é uma emergência. Acontece alguma coisa, você vai lá e resgata e aciona. Tem a alta segurança, que você não pode perder esse dinheiro. E por consequência, o terceiro pilar, por ter uma alta liquidez e uma alta segurança, por consequência, o terceiro pilar vai ser uma baixa a média rentabilidade. Porque não tem como ter os 3 melhores mundos. Isso aqui todo mundo investiria, todo mundo seria rico, né? É a pirâmide. Então, por consequência, isso aqui vai ser uma baixa a média rentabilidade. Uma pergunta. Dá pra fazer reserva de emergência nos fundos? Jamais. Jamais faça isso. Tá. Porque a gente tá falando de renda variável. Se eu faço minha reserva de emergência ali de 36 mil em fundos imobiliários, bati meu carro, tô desempregado, preciso dela. Vou lá, o mercado tá em baixa. Vai perder. Seu 36 mil virou 25. É. E aí? Tá. O que você fez pra 12 meses vai durar talvez 6 meses. Então, porque tem gente jamais... que pode pensar nesse olhar Jamais. de valorização, mas aí ela já fala, poxa, o fundo é seguro, Uhum. ele tem uma variação, mas que talvez não seja tão expressiva quanto as ações. Então tem gente que pode ter esse olhar, mas o indicado existe. não. Esse horário existe muito. Então, a reserva de emergência, ela é simples e tem que ser didática. Alta liquidez, alta segurança e baixa média de rentabilidade. Lucas, onde encontro isso? Por incrível que pareça, é emprestando nosso dinheiro pro governo, que é o Tesouro Selic. Ponto. Colocou ali, tá ótimo. Montou a reserva de emergência. Aí a gente vai pro segundo passo, que é começar a investir. A gente entra em renda variável. Aí eu faço uma analogia que o renda variável, imagina que você tá numa fazendona lá e tem um lago escuro, você quer tomar um banho naquele lago escuro. Você não vai chegar e pular de ponta. Você vai fazer o quê? Você vai colocar um pezinho primeiro. Deixa eu ver a profundidade disso aqui, deixa eu ver como que tá essa água aqui, até onde que vai meu pé. Esse primeiro pezinho seu na renda variável é os fundos imobiliários. São os fundos imobiliários. Por quê? Porque você acabou de falar, ele tem uma baixa volatilidade, ele oscila, ele é renda variável, ele oscila, mas ele oscila muito menos que as ações. Então, esse primeiro pezinho seu ali no Lago Escuro, na renda variável, tem que ser fundos imobiliários. Você vai sentir o mercado, você vai ver se você consegue controlar a sua dor de barriga quando o mercado tá caindo, você vai ver se você não se emociona quando o mercado tá subindo. Então, o fundo imobiliário ele é um teste muito bom para quem quer começar a investir. Fora que você consegue ver um crescimento no seu patrimônio mês a mês, porque você começa a receber isso. Você fala, pô, coloquei aqui R$1.000, já voltou tanto. Eu coloquei tanto, voltou tanto. Caramba, tá acontecendo. Então você vai criando uma mentalidade. Tem aqueles memes, né? De caiu 78 centavos. O cara vibrando, estourando champanhe. Exatamente. Recebi meu aluguel. Exatamente. Então, isso aí é uma construção de mentalidade. Sim. Pra você entender que você vai começar com centavos. Eu falava antes que meus mentorados centavos hoje, milhares amanhã. Porque é uma questão de disciplina. Aí você vai criando uma disciplina de investidor. E aí depois você vai para ação, vai para outros tipos de investimentos mais arriscados. Mas questão de fundos imobiliários é isso. Abre uma conta na corretora, não fuja do princípio financeiro, que é uma reserva de emergência, e aí começa a colocar seu pezinho no Lago Escuro, renda variável, que é em fundos imobiliários. Hoje você falou aí 6 fontes de renda. Então a gente está falando de diversificação. Sim. De ter uma renda, mas também de diversificação de investimento, que é o que você faz. Sim. Então você investe no Voo Investidor, você investe na loja, investe na construção, enfim. Para a pessoa que talvez não tenha ainda esse olhar tão abrangente assim, pensando no cara que está colocando o pezinho ali no lago do fundos imobiliários, dá para ele também ter uma diversificação? Sim. Aí você perguntou antes que como investir, né? Como escolher um fundo imobiliário, qual é melhor? Na verdade, você tem que estudar. Não tem como sair daqui. Ou você estuda ou você contrata um consultor de investimentos. Eu tenho clientes ali que me delegam a carteira dele e eu faço para eles, vão montando conforme o perfil dele, te monto uma estratégia conforme o perfil e o objetivo dele. E aí eu vou cuidando para ele ali mês a mês, o único compromisso dele é fazer o aporte. O único dever que ele tem comigo. Lucas, mas eu quero ser autônomo, quero investir por conta própria. Cara, você vai ter que ir atrás de um curso, ou você vai ter que usar, o que a gente tá falando, usar o YouTube para estudar. Porque no YouTube tem tudo. Isso tem que ser diário, né? Qualquer canal que você pegar, existe um curso completo lá dentro, a diferença é que ele não tá bonitinho. Pô, mas vai lá e escreve. Fundos imobiliários, o que são? Fundos imobiliários, como investir? Qual é o indicador olhar para fundos imobiliários? Aí tem várias coisas, mas eu já falo. Fundos imobiliários é o investimento mais fácil de se fazer quando o assunto é bolsa de valores. Ele é simples de ser analisado. Porque o que é o fundo? O que a gente investir em fundos imobiliários? É nós comprarmos imóveis bons, que estejam a bons preços, certo? Lá ali na cota. Aquela cota vale R$120. Se ela tá a R$100, pô, eu tô com desconto aí de 20%. Então vou comprar. Vale a pena.
esse fundo imobiliário tem que estar diversificado, ou seja, com vários ativos dentro dele e também vários inquilinos dentro dele. Porque se existe um inquilino que deu problema, beleza, tem mais 15 inquilinos aqui que vai sustentar esse fundo. E essa é uma diferença também quando a gente fala de imóveis físicos. Porque se você só tem um imóvel e ele atrasa 3 meses, Aí vira te afeta diretamente. Muito. Mas vamos pegar o exemplo do shopping que você falou. Tem lá 100 lojas Aí e não de repente teria 2 estão problema. fechadas ou uma está passando por reforma e, enfim, às vezes teve algum acordo ali entre a gestão e pega, às vezes, carência e tudo mais. Entra na questão da vacância. Só que ainda tá controlado, tá gerando renda, você ainda continua tranquilo. É um dos indicadores mais importantes que a gente tem para analisar fundo imobiliário, vacância física e financeira. Como que tá lá falta de loja? Como que tá lá a galera que tá na loja, mas não tá pagando? Vacância física e financeira. É um indicador muito importante. Sim. Aí tem vários indicadores. Eu posso falar aqui, vacância financeira, vacância física, dívida em uso, o número de inquilinos, número de ativos, diversificação geográfica. Mas eu talvez eu tá falando palavras aqui que ninguém vai entender. Então procure estudar. Mas o ponto é, procure por bons imóveis, que tenha bons gestores, que estejam baratos e faça um filtro de quanto você quer receber. Eu, Lucas, tenho um filtro mensal de 0,7 para cima. Esse é um filtro que eu uso. Se eu achar imóveis bons, baratos, fundos imobiliários bons, baratos, e que estão me pagando 0,7 para cima e que tem uma diversificação muito boa, tanto geográfica como de ativos e inquilinos, eu compro ele. Ponto. E hoje, por exemplo, para o cara que não quer estudar, mas ele fala, eu ainda não consigo investir num assessor de investimento, dá para ele pensar em fundo de fundo? Consultor é melhor que assessor. Desculpa. Já vou arranjar uma treta aqui com Mateus, outros corta. assessores. Não, corta não. Essa é a briga que eu tenho na rede social também, porque existe ali a diferença de função, que um tem muitos vieses e o outro não. Um vende produto e o outro faz algo personalizado. Já arranjei alguns haters disso também. Entendi. Aprendemos, Mas no sentido assim, o cara não quer fazer esse investimento, ele também não tem esse tempo para estudar ou não gosta de estudar. Aí dá para ele pensar, por exemplo, em fundo de fundo, que ele acha que ele tá diversificando de uma forma segura, mas que ele tá, de repente, com um fundo ali na carteira? Dá. Na verdade, dá pra fazer o seguinte. Dá pra você entrar numa rede social de qualquer pessoa que investe em fundos imobiliários e ir atrás da dica deles. Beleza. Ah, cara, esse cara tá comprando isso aqui, eu vou comprar isso aqui. O Lucas comprou isso aqui, eu vou comprar isso aqui também. E tem gente que vem falar comigo e faz, mano, eu Sim. comprei porque você comprou. Eu vi que você Mas fez. e quando eu vender? Você vai saber, avisar? você vai saber porque eu tô vendendo? Eu vou avisar? Você não sabe. Então, talvez esse é o problema de você não ter o conhecimento. Você pode comprar boas coisas, mas quando aquilo começar a cair, você não sabe porque tá caindo, você não sabe se você tem que comprar mais porque tá caindo, tá barato, você não sabe que você tem que vender. Então, esse é o problema de ir atrás de diquinhas. Eu lembro, Ou eu seja- invisto em fundos desde 2000 Ou seja, pra esse cara aí, vai atrás de conhecimento, porque não tem desde escapatória. 2020, na época da pandemia, 19 para 20. Mas pra 19. Mas eu lembro que teve uma situação da Petrobras que tinha um fundo que ela ia entregar o ponto, que era lá no Rio de Janeiro. Eu não lembro exatamente Uhum. agora o nome do fundo. Eu sei E aí qual tava é. muito É descontado. em Macaé, né? É em Isso, Macaé. aham. E aí tava pagando muito, porque tava assim, tava descontado, tava pagando muito. E aí quem entrou naquele time sem entender o contexto, começou a comprar demais. E aí tomaram prejuízo. E aí fazendo um paralelo com a questão física, você falou, pô, pandemia, a gente comprou mais uma loja. E aí tem muito de ter esse olhar. Exemplo, a gente tá com um iPhone aqui. Vamos colocar que o iPhone hoje, o lançamento seja 10 mil. Se ele ficar a 7, é melhor ou pior pra gente comprar? Daqui, sei lá, 2 meses. Agora, se ele tá 10 hoje e daqui 2 meses ele passa a ser 12, fica melhor ou pior pra comprar? E as pessoas fazem isso nos investimentos. Sim. Porque fala, poxa, caiu. Aí ela vai e vende. Só que ela vende pro Lucas que fala, é oportunidade. É a hora agora. E aí, de repente, começou a subir. Aí o Lucas fala, ó, eu comprei. Aí eu falo, eu comprei. Aí a Giovana vai e paga mais caro. Só que também tem a questão que também pode valorizar, enfim. Mas é de ter esse olhar, né? De entender que, você falou da dor de estômago lá. Às vezes, quando tá baixando, é oportunidade para você aumentar Sim. a carteira, né? Sim. Então, isso, assim, se não estudar, se não tiver Tem que alguém para estudar. pelo menos você bater um papo, falar, ó, você viu lá o que tá acontecendo com tal coisa? Porque eu acredito assim, tem muita gente, e eu já conheci alguns, que quando entra para fundo imobiliário, o cara não fala para ninguém. E ele não tem referência, ele não tem com quem conversar, porque ele acha que é algo muito particular, pessoal, porque às vezes o cara tá aportando R$1.000 por mês, aí o cara tem vergonha de falar. Acho que é pouco, né? Acha que é pouco, enfim. Então, assim,
aí volta na questão do ambiente que você falou. De estar cercado de gente também, de você poder ter uma troca, mínima que seja. Porque às vezes esse cara que você vai trocar com ele tá estudando mais que você. Sim, E aí você perdeu a oportunidade. exatamente. De aprender. Exatamente. Aprender. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá. Hoje, parte pessoal. Quem são as referências do mercado para você? Aí pode sair da questão só de fundos, pode entrar de um modo geral. Cara, eu gosto muito do Barsi, porque como eu falo de renda, o cara que mais trabalha com renda é o Barsi. É o cara que recebe por dia 1.100.000 através de dividendos. Por dia. Isso foi a Ele já conta tá no dele de mercado 2023. há O 60, Barsi tem mais de 50 anos de mercado. A nossa bolsa está com quase 55, 57 anos, ele tem 53 anos de mercado, mais ou menos. Ele começou a investir depois dos 30, com 28, 29 anos. Começou a investir. É claro, era outro mercado, teve ações lá que ele comprou por centavos, Sim. que hoje valorizaram mais de 20, 30 mil vezes, né? Sim. Então, mas o Barça é uma referência, não tem como não ser, ainda mais quando eu falo de renda. E aí nós temos grandes nomes, né? O maior fornecedor do mundo de finanças está aqui no Brasil, que é o Thiago Negro. Não tem como não falar dele. Mas não gosto da vida pessoal dele. Cara, irmão, eu tô lá para aprender sobre investimento, não quero saber da vida pessoal do cara. Sim. Assim, tem o Bruno Perini, que é um cara que eu gosto muito também. Então, eu acho que esses 3 nomes, eu acho que talvez sejam os principais que eu gosto, que eu assisto, que eu vejo. Já fiz curso de... Acho que só do Barça que eu não fiz curso, mas dos outros 2 eu fiz. Para aprender com eles também. E eu acho que esses seriam os 3 nomes mais Perfeito. E voltados. o próximo passo profissional, pensando no Voo Investidor, o que você tem aí preparado, que você pode falar, antecipar? Como que funciona a questão, até você falou dos mentorados, já abre aí pra gente também. Certo. O Voo Investidor hoje, eu trabalho com basicamente 2 produtos. Um é um curso gravado, para o cara entender e entrar dentro do mercado financeiro. O outro é uma mentoria. Uma mentoria onde eu tenho 2 encontros com eles dentro ali de 30 dias e eu coloco 30 dias que é pro cara não escapar. Porque antigamente, quando eu comecei a vender mentoria, eu fazia mentoria aqui hoje com o Leandro só voltava ano que vem fazer outra mentoria. Assim, como eu tava naquele início, eu quero testar, quero ver como que é, eu perdia meu feedback. Cara, eu não posso trabalhar só por dinheiro. Eu preciso de um feedback, preciso de uma prova social. Aí eu comecei a enxugar todo mundo. Teve gente que eu devolvi dinheiro e falei, irmão, acho que não faz sentido pra você mentoria, toma de volta. Assim, porque não é isso que eu quero. Eu quero que você cresça. Eu não quero ficar de olho só na grana. E eu falo isso pra Deus todo dia. Eu falei, pai, as coisas vão acontecer, eu vou colher o que eu quero colher, mas se um dia eu começar a esquecer dos meus princípios, dos meus valores e o porquê que eu comecei, me tira tudo. Me tira tudo porque não é só sobre dinheiro. Assim, eu quero passar a mensagem, eu quero levar a mensagem. Por isso que eu adoro conversar sobre investimento, eu adoro conversar sobre fundo imobiliário, sobre ações, planos de vida no sentido financeiro. Eu gosto disso. Eu faço isso com todos os meus amigos. Faço isso dentro de casa, com minha esposa, com meus filhos. O Rael não entende ainda, mas daqui a pouco vai entender. Então, esse é um propósito que eu trouxe para mim. Qual é o futuro do Voo Investidor? Eu estou agora para tirar a certificação, 2 certificações no mercado financeiro, que é o CS e o CFP, onde eu vou poder, de forma oficial, ser consultor e me divulgar mais para todo mundo que queira uma consultoria financeira e de investimentos. Legal. Aí eu vou estar vinculado à CVM, então eu tenho uma credibilidade maior, vou poder alcançar outras pessoas maiores, porque tá começando a chegar clientes para mim, né? E às vezes eu preciso dar uma freada. Falei, não, calma, espera mais um pouco, porque agora eu não posso. Eu vou dando uma freadinha, conversando de leve com a pessoa, mas dando uma freadinha. Então, o futuro do Voo Investidor o Voo Investidor vai virar uma consultoria de investimentos. Esse vai ser o futuro dele. E qual é o meu plano do Voo Investidor? Eu quero criar uma grande carteira de 100, 200 milhões e eu talvez eu pegue essa carteira e venda lá pro Grupo Primo. Assim, Thiago, vem cá, vamos conversar. Tem a Portfel lá, que é a maior consultoria de investimento que tem no Brasil hoje. Falei assim, quero ser sócio de vocês. Tem minha carteira aqui, 100, 200 milhões sob minha custódia. Falei assim, e aí, posso ser seu sócio? Pode, então vem. Acho que esse é o futuro do investidor. Baseado esse é que eu quero. nos seus mentorados clientes, né? Seria Sim. não pessoa física. Não entendi. É baseado no Voo Investidor. No plano que eu tenho pro Voo Investidor. Tá. Não seria os 100 milhões do Lucas. Não, baseado nos meus clientes. Exatamente. Clientes. Vou ter uma carteira sob minha custódia de 100, 200 milhões. E até trazendo esse traço aí do Nigro, porque durante a pandemia, por exemplo, ele tinha um quadro, a falar ele tinha um quadro onde ele... A gente assiste tanto e vira... É nosso. Vou assistir meu quadro de um mobilhão. Então. E é justamente isso. Ele abria ali, ele fazia uma exposição da carteira dele. Você pretende fazer Na algo verdade, nesse sentido? eu vou ter que parar. Eu já faço isso. Lá no YouTube, onde eu parei no começo desse ano, eu tenho a carteira da minha filha.
que é uma carteira voltada somente para dividendos. Antes o nome era Carteira de Dividendos da Valentina, acho que era o nome do quadro, mas como não ficou muito comercial, eu mudei para rumo aos 100 mil, que eu tava começando a carteira dela. Ela tem lá seu dinheiro investido já, e todo mês eu fazia o aporte, colocava lá o dinheiro dela, às vezes ela aparecia no vídeo, às vezes ela não aparecia, mas eu já fazia isso publicamente na carteira dela. Legal. E aí, mas eu acho, por conta do certificado, eu acho que eu vou ter que parar de fazer. Acho que por conta de regras ali de CVM e tudo mais, eu tenho que parar, não posso ficar colocando, porque, por exemplo, por mais que você seja você vai ter acesso a informações que... Não é nem isso. Por mais que você seja meu cliente, eu falo assim, ó, Leandro, pode comprar essa ação, pode comprar esse fundo imobiliário. Para você eu posso fazer isso. Mas em público eu não posso fazer isso. Ah, entendi. Entendeu? Ou se eu fizer, eu vou ter que falar o que eu já faço. Ah, gente, eu falo sobre uma ação lá e falo que eu comprei. Mas eu falo assim, ó, isso aqui não é recomendação de compra ou de venda. Eu tenho que falar isso aqui para não dar nenhum Deixar BO. sempre isso claro que não é recomendação. É educativo. É educativo. Então, todo vídeo que eu falava de alguma ação com fundo imobiliário, eu tinha que falar, isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda, é só educativo. O próprio Thiago Nigro fala isso. Se você perceber, ele fala, isso aqui não é uma recomendação, ou põe um videozinho com letras que não é uma recomendação de compra ou de venda, que eu tenho que falar isso aí. E aí, na minha filha, eu já faço isso. Legal. E até uma carteira só de dividendos, que é 50% voltado para ações e 50% voltado para fundos imobiliários. Que é uma das coisas também que as pessoas acham que ações não pagam dividendos, né? E aí é um assunto para uma outra hora, Sim. mas fazer essa divisão. É outro tipo de mercado. Que tem ali empresas que realmente só reinvestem nelas para poder alavancar, e aí você tem uma valorização, como algumas que ali a cada 3 meses, 6 meses, 4 meses, enfim. A verdade é um conjunto que você tem que ter na sua carteira, por quê? Quem que constrói um imóvel? Uma empresa. Construi um imóvel. Quem que vai alugar esse imóvel? Uma outra empresa. Sim. Então, empresa e setor imobiliário estão ligados diretamente. E se você não tem isso na sua carteira, não faz sentido nenhum. Você tem que ter na sua carteira. Então tá tudo ligado. Uma empresa constrói para outra empresa ficar dentro. É isso. É isso, uma aula. Tirou dúvidas? Nossa, uma Ela falou, aula. Vinda, né? Acho que eu só vou ficar de ouvinte aqui. Porque, de fato, quando a gente se conheceu, a gente tá há 3 anos juntos, né? Casado 2. E eu já tinha a questão dos investimentos. Eu estudava muito. E aí ela falou assim, não entendo absolutamente nada. O que eu vou falar, o que eu vou fazer? Mas a ideia é justamente essa, é trazer um panorama geral, um pouco assim, da introdução. Porque, de fato, como o Lucas reforçou, precisa estudar. Precisa estar ali diariamente. E não é uma briga do mercado também. Não. Uma coisa não anula a outra. Jamais. Que é isso que não deve ser. É muito importante a gente esclarecer em relação a isso. Eu não quero que você só invista e eu não quero que você só compre imóvel. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E as duas coisas andam juntas. Quando você entender o seu perfil de investimento, de carteira ou de renda ou de patrimônio, aí cabe a você ir fazendo essa distribuição. Mas nunca dizer que um não presta ou que aquilo é errado. A verdade é que muita gente apoia a diversificação, mas quando vai falar de um outro nicho, mete o pau. Fala, ué, mas peraí, você tá apoiando todo mundo diversifica, mas você quer comprar só o seu? Então não é diversificação, pô. Você tá sendo... É isso. Não faz sentido nenhum. Tem algo que você não falou, que você gostaria de falar? Algum... Cara, não. Muito feliz de estar aqui, de verdade. Obrigado mesmo, de verdade. Foi meu primeiro podcast. Confesso, deu um nervosinho no comecinho, deu um nervosinho. Cara, parece que posso contar o que eu fiz? Eu assisti, eu acho que 3 podcasts de vocês. E aí, pra ver principalmente o começo. Deixa eu ver como que eles podcast, pra ver o que eu vou falar. Qual vai ser a abertura? Aí eu assisti do Brunão, que é meu amigo também, assisti do Rafa. Falei assim, deixa eu ver como que eles, né? Como que eles fazem. Eu consegui estar falando isso tudo. Que se eu quero saber alguma coisa, tem que ir lá estudar. Então deixa eu ver como que o Leandro fala, deixa eu ver como que a Giovana fala, pra eu entender e chegar um pouco mais íntimo, vamos dizer assim. É questão de estudo. Se você não vai atrás, não. É um preparo. Mas você foi ótimo. Que bom. Espero ter sido enriquecedor pra muita gente. Muito natural, muito natural. Foi uma conversa assim. Muito claro, muito né? Claro. Igual ele falou. Tem coisas que não dá pra eu falar porque vai soar estranho pras pessoas. Então, vamos falar o que dá pra ser entendido agora, nesse momento. Esse primeiro bate-papo aqui. Eu gosto de ser didático. Eu me acho um cara didático. Sim, assim, super. Eu sempre gosto de... às vezes eu faço mentoria com minha galera lá, dá 3, 4, 5 horas de mentoria. Eu falo, você entendeu tudo mesmo? Assim, fui claro com você. Assim, eu não quero que você saia daqui com nenhuma dúvida. Que dia que vai ser o evento de vocês? Dia 5/9, evento Tríplice Investimento lá no CREA MS. Tá às 7 horas. Tá chegando. Aí já. Quem quiser o ingresso, já vai direto no seu Instagram, pode direto no direct. Perfeito. Vai no meu Instagram, fala comigo. Ali eu passo o Pix. Como vai ser pra pouca gente, 50 vagas só, e já tem... Acho que faltam só 35, se eu não me engano. Se eu não estiver errado.
Vamos estar lá. Vamos. Faltam só 35, então vai comigo ali no @voinvestidor, fala comigo que eu já mando. Vamos falar lá sobre bolsa de valores em geral, trazendo também o assunto fundos imobiliários, mas vou dar um pouco mais de falar de ações também, porque é um outro nicho muito importante Sim. dentro do fundo imobiliário, e gerador de renda também. Vai ter o William falando de Consórcio. alavancagem patrimonial através de consórcio, e o Rafael Obra falando de financiamento de construção, Terreno terreno em de construção. Terreno em construção. construção. Perfeito. É isso, eu agradecer imensamente ao seu tempo, a sua entrega, a sua contribuição. Pra gente, sim, foi uma surpresa. Sim, muito positiva. Que bom. Uhum. A bom. gente, a bom. gente teve aqui com o Matheus e o Gustavo da Múltiplos, e como eles estão dentro da questão de investimento, consórcio também, eu já tinha até pedido para o Matheus, falei, Matheus, você sabe alguém que fala de investimento em bolsa, em ação, em fundo imobiliário aqui na cidade? Ele falou, cara, assim, já agora não tá vindo na cabeça, mas se eu achar, eu vou te passar. E aí eu vi o stories lá do Rafa, e pra gente foi, assim, uma surpresa muito positiva, uma Muito grata positiva. surpresa, realmente. Espero aí que a gente possa estreitar esse laço aí, Com criar uma certeza. amizade, uma Com parceria. certeza. E pra gente, você já é inspiração de tudo que você Opa. falou em relação à família, Tudo, em relação ao tudo. espiritual, ao financeiro. Então, como você disse, tem muita gente que vai aplaudir. E a gente, de fato, só com esse bate-papo aqui pra gente, a gente já aplaude você, sua família, a história de vocês. Então, queria deixar isso registrado também. Te agradecer. Isso. Obrigado. gente. Obrigada, Obrigado. viu? Obrigada. Sigam o Lucas, o Vô Investidor, a rede social dele tá aqui embaixo, acompanhe o trabalho dele. Não sei se vai voltar ou não com o YouTube, mas se voltar, ele vai... Pretendo. Ele E vai... o Instagram dele é muito legal também, muito viu? legal. É muito bom. Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva se você ainda não é inscrito e até o próximo episódio. Tchau! Valeu, tchau!